Bom, esse capítulo nós já começamos, tivemos uma aula, acho que a única aluna que participou foi a Maria Alice, e agora a gente vai dar continuidade, tá? A perda do habitat, ou habitat, como muitos falam, né? Mas, vamos lá. Aí tem a definição básica do que é o habitat, para quem não lembra, que isso é assunto de sétimo ano, mas para quem não lembra, a gente faz aí a definição. O habitat nada mais é que o local adequado para uma espécie sobreviver. É o local que apresenta ali todas as características favoráveis para a existência aí de uma determinada espécie. Não, não é hobbit, habitat. Então a definição aqui é o local que apresenta todos os fatores adequados para a reprodução e sobrevivência de uma espécie. O que seriam esses fatores? A luminosidade adequada, disponibilidade de água, a vegetação, a temperatura, a umidade, tá? Então, são vários fatores, é um conjunto de fatores que dá a possibilidade ali a existência de um ser vivo, tá? Você pegar, por exemplo, pegar um exemplo bem clássico mesmo, tá? Um escorpião. Qual seria o ambiente adequado para o escorpião? É um ambiente arejado, não tenha muita presença de água, mas que tenha, vamos dizer, presas para ele, né? Que tenha os insetos que ele se alimenta. Isso pode ser em qualquer local? Não, tá? O escorpião ele não sobrevive, por exemplo, na água, não sobrevive em um ambiente com clima frio, precisa que seja um ambiente com clima quente, seco, arejado, tá? Então, em uma Mata Atlântica, raramente você vai encontrar um escorpião, porque o ambiente lá é úmido, tem bastante incidência de chuvas, então não é o habitat dele. O ideal seria o quê? Um local mais seco. Pode ser a caatinga, pode ser até o deserto também, tá? Isso é só um exemplo. É um local que apresente todas as características ambientais ali favoráveis para a existência desse ser. Se ele precisa de um ambiente, né, com essas características, se esse ambiente onde ele mora, onde ele vive, for modificado, isso pode causar a extinção da espécie. Então, é a perda do habitat. Tá? Se um animal, seja o ambiente dele modificado ou ele for levado para outro ambiente que não tem as características favoráveis para a sua sobrevivência, ele irá morrer e, se for toda a espécie, será extinta. Tá? Então, o habitat de uma espécie ele pode ser destruído, tá? Ou pode ser seriamente danificado. Isso pode ser um processo lento ou um processo instantâneo. O que seria um processo instantâneo? As queimadas. Tá? Quando acontece um incêndio em uma determinada região, aquilo ali não demora, não leva anos para acontecer. Não, em dias todo aquele habitat foi destruído. Tá? Então, isso seria um processo de destruição rápida. Processo de destruição lenta. O desmatamento não é tão rápido, né? Vai gradativamente. Isso por ações humanas, né? Tem as ações naturais também. Tá? O aquecimento global, o derretimento das calotas polares. Os ursos polares estão perdendo seus habitats. Tá? Isso é um processo lento. Tá? Bom, ações humanas que podem provocar isso aí, que pode causar destruição ou a séria danificação, é a degradação dos estabelecimentos, né? Do meio ambiente, né? Começa a degradar o ambiente para construir, para a expansão das cidades, para aumentar o tamanho das cidades, você vai destruindo florestas para isso. Florestas são destruídas para o cultivo de plantas e para a criação de animais. Tá? Esses são exemplos. Mas por que isso acontece? Ó, inicialmente, tempos arcaicos aí,
os seres vivos eles eram nômades. Tá? Eles coletavam plantas, frutos, né? E pescavam, caçavam animais para sua alimentação. Conforme a população mundial foi aumentando, essas pessoas eles precisavam desses alimentos, de mais alimentos, né? Não era fácil para muita gente conseguir apenas com o que a natureza disponibilizava. Então passou-se a criar agricultura, a cultivar plantas, né? Você quer aquelas frutas, criou em grande escala a plantação daquela fruta. Isso aí vai produzir bastante daquelas frutas e vai ser suficiente para alimentar as pessoas. O mesmo para a pecuária, a criação de animais. Vamos criar esses animais que aí a gente não precisa estar caçando eles. Não, a gente pega um casal, bota para reproduzir e ele vai reproduzir. E aqui a gente pega quando quiser e utiliza como alimento. Não precisa caçar, procurar. Então, para isso eles precisam destruir florestas, para que tenha espaço para plantar, para que tenha espaço para criar. Eles precisam destruir, degradar os habitats dos animais e das plantas também, né? Aquelas plantas que haviam ali, vamos deixar de existir para que eles possam aumentar a população das plantas que eles desejam cultivar. No caso, ele destrói aí várias árvores para plantar apenas várias espécies de árvores. Imagina aí uma área enorme, ele destrói toda aquela área que existiam inúmeras espécies de árvores para plantar apenas laranja. Sim. A internet está um pouco ruim, eu vou sair depois, daqui a pouco eu entro. Tá. Eu vou deslocar para mudar na internet. Ok. Certo. Aí, várias plantas são destruídas para plantar uma única espécie. Tá? Ou algumas outras espécies que são as favoráveis para ela. Né? E vários animais perdem ali o seu ambiente, perdem o seu habitat, para ser criada apenas uma espécie. Por exemplo, os bovinos, para começar a criação de bovinos. Então, vários animais perderam o ambiente para a criação de apenas uma espécie. Tá? Isso são exemplos aí da ação humana e da atividade humana que degrada o habitat dos animais. O desmatamento, as queimadas e a poluição, seja a poluição do ar, do solo ou da água, tá? Essas três poluições aí, elas aí são as principais responsáveis pela destruição dos habitats, certo? No caso do desmatamento, a queimada ela pode ser acidental ou intencional, né? Ocorre esses dois modelos. O desmatamento só é intencional. A poluição é um pouco complexo de falar, porque ninguém quer poluir, mas não deixa de poluir, tá? Por exemplo, ninguém quer poluir o ar que nós respiramos, mas todo mundo quer ter o seu carro, sendo que o seu carro polui, tá? Esse é só um exemplo. Então, vamos lá. Isso foi o que eu já falei, né? Conforme a população humana aumenta, a necessidade de serviços e recursos ela também aumentou, né? Aumentou bastante aí para a expansão de suas moradias e necessidade de alimentos também. Um exemplo aqui, ó, as florestas começando a ser destruídas para a expansão das cidades e aí as espécies, no caso dos animais, ficam sem ter onde morar, né? E vão ter que morar onde? Na cidade? Complicado, né? Exploração, espécies exóticas invasoras. Nós temos duas classificações, tá? Para as espécies aí, seja de plantas ou de animais. Nós temos as nativas e as exóticas. As espécies nativas são aquelas que têm os seus primeiros espécimes evolutivos naquele ambiente. O que seria isso? O que é uma espécie nativa? É uma espécie que
originalmente, no início, você não encontrava em nenhum outro lugar. Por exemplo, você encontrava aqui no Brasil. Tá? As primeiras espécies dessa planta, por exemplo, surgiram aqui no Brasil. Você não encontrava em nenhum outro lugar. Então, ela é nativa daqui, do Brasil. Usando aí como explicação os seres humanos, né? Se você nasce aqui no Brasil, você é nativo daqui do Brasil. Tá? Mas aí, se você sai daqui e vai morar, sei lá, nos Estados Unidos, você é nativo do Brasil, mas está morando lá. Tá? E basicamente é isso. É onde a espécie nasceu. Os primeiros dessa espécie nasceram. Tá? Após isso, ocorreu aí devastação, né? Ela se espalhou aí por vários países e até mesmo continentes. Então, espécies nativas, as espécies nativas são aquelas que têm os seus primeiros espécimes, os seus primeiros seres naquele habitat, certo? Essas são as nativas. Mais na frente vamos falar outra coisa aqui. Essas nativas, elas dependem dos locais de onde tem origem, tá? Depende desse local onde ela tem origem, é que apresentam ali todos os recursos necessários aí e adequados para a sobrevivência e também a reprodução daquela espécie. Tá? Aquele ambiente ali onde ela surgiu, se ela surgiu ali, é porque aquele é o habitat dela. Ali tem as características ambientais, ecológicas, todas e climáticas, né? Todas ali adequadas para a sobrevivência e a reprodução daquela espécie nativa dali. Tá? Deixa eu ver aqui. Ah, opa. Esses locais de origem dessas espécies, muitos deles, né, apresentam aí uma limitação na distribuição das espécies. Por exemplo, em uma ilha, nós temos o exemplo podemos trazer o exemplo de uma ilha bem famosa que é Fernando de Noronha. Tá? Lá existem espécies que são nativas de lá e que você só encontra lá. Mas por que não se espalham? Por causa da barreira geográfica que seria o oceano. Como ela é uma ilha, aquelas espécies elas não conseguem sair dali, né? Não conseguem atravessar o oceano. Então elas ficam ali limitadas àquela região. Porém, se for, por exemplo, uma planta ou algum animal que as pessoas queiram criar, ela pode sair dali, né? Alguém pode levar. Mas nós temos o exemplo de um lagarto, tem um lagarto que ele é nativo de lá, e só encontra lá. Tem no livro, você pode ver aí na página 39, tá? É o lagarto mabuia. Ele é nativo de lá, você só encontra ele lá. Porque ninguém quer criar um lagarto e não tem como ele atravessar o oceano, tá? Esse é só um exemplo aí da barreira que ela faz aí, certo? A distribuição das espécies ela sofre grande influência dos seres humanos. E ela sofreu grande influência, principalmente na antiguidade, quando começou as grandes navegações, as pessoas começavam a conquistar novos continentes e aí levavam com elas, seja intencionalmente ou não, mas levavam aí plantas e animais. Intencionalmente, eu descobri um certo continente, então leva alguns animais para criar lá, fazer criação lá, leva plantas para criar lá também. Tá? Acidental, um exemplo, você está com algum alimento, com alguma fruta, e terminou de comer, você joga a semente dele fora e ali ela consegue nascer, consegue sobreviver. Tá? Isso é uma forma acidental. Outras também podem ser algumas sementes, pequenas sementes ficarem presas em suas roupas. É outro exemplo de acidental. Tá? A maioria das espécies que ocorre nesse caso aí, que é levado de um continente para o outro, de uma região para outra,
elas não sobrevivem, tá? Porém, algumas elas conseguem se adaptar muito bem e se desenvolvem e se reproduzem. E essas espécies que são levadas para outra região de onde ela não é nativa são chamadas de espécies exóticas, tá? Então, nós temos aí as duas classificações. Espécies nativas são aquelas que nasceram ali, as primeiras espécies surgiram ali, e naquele habitat onde ela surgiu, tem todas as características adequadas para a sua sobrevivência. As espécies exóticas são aquelas que vieram de outro lugar e que aqui se alojaram, tá? Você tem vários exemplos aí. Por exemplo, a jaca, tá? Se a jaca é natural de um país e ela foi levada para outro país e lá ela conseguiu se reproduzir, conseguiu se desenvolver, se reproduzir, ela é exótica naquele novo país que ela está, certo? Eu não sei bem a origem dela, mas com certeza que não é brasileira, certo? Isso é só um exemplo. Vocês entenderam aí o que é espécie nativa e exótica? Se alguém não entendeu, fala. Um exemplo com os seres humanos, novamente, né? Você nasce aqui no Brasil, nasceu aqui no Brasil, mas aí foi viver lá na Alemanha. Você é nativo do Brasil, mas na Alemanha você é exótico lá, tá? Porque a sua origem não é de lá. Então dá para entender bem isso aí, né? Como nós estamos falando de espécies exóticas invasoras, vamos ver sobre elas aqui. Essas espécies exóticas, elas podem causar menores ou maiores impactos nos ecossistemas, tá? Se for uma espécie aí que se desenvolve muito rápido e que não tem predadores, ela vai aí, competir por ingredientes, por nutrientes com as outras espécies nativas de lá. Tá? Ela vai se desenvolver e se reproduzir muito rápido e vai começar a competir pelos nutrientes, né? Seja os nutrientes do solo ou até mesmo luminosidade. E estou falando assim mais falando de plantas, tá? Mas animais também passam por isso. Vai competir. Se os dois se alimentam, se os animais se alimentam de uma mesma presa, os dois vão se alimentar daquela presa ali e não vai ter suficiente para as duas espécies. E aquela presa, por aumentar o número de predadores, ela vai começar a ser extinta. Tá? Então, isso é um dos impactos que as espécies exóticas podem causar no ambiente, certo? Quando elas apresentam uma grande depressão aí, uma grande dispersão, ou seja, que elas se reproduzem muito rápido e não tem predadores, isso acontece, tá? Essa disputa por nutrientes aí e acabam se esgotando os nutrientes, os recursos naturais daquele habitat ali. Isso vai estar prejudicando aí, levando até a extinção da espécie nativa. Tá? Isso é uma espécie exótica invasora. Ela chegou, ela é exótica naquele habitat ali e está causando prejuízo às nativas. Então ela é invasora por causa disso. Muitas vezes elas não têm predadores naturais para controlar o número de sua população aí, né? E acaba se reproduzindo demais, reproduz muito rapidamente, aumenta muito o seu número de indivíduos. Isso aí faz com que ela compita com as nativas, vai estar competindo aí com as nativas pelos recursos e também transmitindo doenças, tá? Nós temos o exemplo, o livro traz um exemplo na página 41 do lagostim, tá? O lagostim vermelho. Ele é nativo dos Estados Unidos, porém ele possui um fungo que afeta as outras espécies de lagostim. Por exemplo, no Brasil também isso acontece, não só no Brasil, né? Mas isso acontece. Esse lagostim, ele não tem um predador natural e ele tem um fungo, uma doença, que passa para os outros. Os outros não são resistentes a essa doença e morrem, enquanto ele permanece vivo, já que ele não sofre nada com essa doença, certo? Outro exemplo é o caramujo gigante africano.
ele transmite doenças, não tem um predador natural. No Brasil tem muito deles, tá? Não tem um predador natural. Então, e ele é da África, tá? Então, no Brasil, ele é uma espécie exótica invasora. E porque causa doenças, né? Não só em outros animais, como também nos seres humanos. Apenas em encostar nele, você já adquiriu a doença. Sobre a exploração. Sobre a exploração é você explorar mais do que deveria uma espécie, tá? Seja árvores, plantas ou animais. Exemplo de plantas, é permitida por ano uma determinada exploração de uma árvore. Tá? Você pode cortar tantas toneladas, tantos espécimes de uma árvore. Mas aí se você passar dessa quantidade de árvores que pode ser desmatada, dessa determinada espécie, você está aí fazendo uma sobreexploração. Tá? Já está prejudicando a existência dessa espécie. Voltando para os animais, já falei isso, não sei se na turma de vocês, mas eu já falei em outras turmas. Todos os peixes que são pescados, aí, pelo menos pescas marítimas, eles têm um período de reprodução, e esse período de reprodução é proibido a pesca dessa espécie. Tá? Por exemplo, a sardinha, ela tem o período de reprodução dela, e nesse período você não pode pescar. Fora do período de reprodução, os pescadores eles podem realizar a pesca à vontade, porém deve respeitar esse período. Por quê? Se no período de reprodução você continuar a pesca, você vai estar pescando ali os peixes que dariam origem a novos peixes, né, já que estavam se reproduzindo. E você pescando essas mães que reproduziriam muitos outros peixes, vai reduzir a população. Ele não vai, a sardinha não vai conseguir reproduzir, não vai ter o número de espécies tão grande quanto o que é pescado, tá? Então você não deve pescar no período de reprodução, mas muitos fazem isso. Isso aí prejudica, levando à extinção e reduzindo aí a quantidade de sardinhas no ambiente, certo? Isso é um exemplo. Tá? Os seres vivos, eles dependem de vários outros, os seres humanos, né? Nós seres humanos, nós dependemos. Professor, que página do módulo? Estou na 42 agora. Tá? Os seres humanos, eles dependem aí de vários outros animais, de vários outros seres vivos para sobreviver. Seja vegetal ou animal, né? Nós dependemos porque nós nos alimentamos deles. Nós nos alimentamos de outros de vegetais e de outros animais. Tá? Então nós dependemos deles. Isso aqui eu já falei, né? Que os nômades eles se alimentavam aí, coletavam frutas e caçavam animais. Isso aí eu já falei para vocês. Tá? Também já falei que esse processo hoje ele acontece aí em grande escala, causando prejuízo aos ecossistemas, processo de criação seja de animais ou do cultivo de plantas, né, da agricultura. Certo. Basicamente tudo que eu já falei, né? Eu falei que existem espécies que são retiradas, eu acabei de dar o exemplo da sardinha, né? Que são retiradas do ambiente aí do seu habitat para o consumo no período que não deveria, no período que ela deveria estar se reproduzindo. Isso aí causa redução na variabilidade genética, nós já vimos isso, já que vai reduzir o número de espécimes, vai reduzir aí a variabilidade genética. O que isso causa? Se houver uma mudança no ambiente, não haverá uma variabilidade genética suficiente, pode não haver, né? Uma variabilidade genética suficiente para que uma determinada variação lá resista ao novo ambiente. Tá? Isso vai reduzir muito a variabilidade. Consequentemente, dependendo do problema, da mudança que ocorrer, pode até toda a espécie ser extinta. Certo? Seja o aquecimento das águas, por exemplo, elas são acostumadas com a temperatura, mas tem
uma variabilidade genética que suporta uma temperatura maior. Porém, se não houver essa variabilidade e a temperatura da água aumentar, essa espécie aí vai deixar de existir, será extinta, certo? E isso causa aí um grande impacto aí na cadeia alimentar, né? Deixando a existência de não só de nossos alimentos, mas vários outros animais também se alimentam, por exemplo, da sardinha, tá? Outros peixes maiores. Isso aí já causa impacto na cadeia alimentar. Mas, por exemplo, para você entender melhor, uma espécie ela serve de alimento para outra, que vai servir de alimento para outras, certo? Se aquela primeira espécie deixa de existir, a espécie que se alimentava dela também vai deixar de existir, porque não vai encontrar alimento. E, consequentemente, pode prejudicar outras espécies que se alimentavam. Isso aí vai causar um impacto na cadeia alimentar. Tá? Não é todo animal que é onívoro, como nós humanos, que nos alimentamos de várias coisas. Não, tem animais que só se alimentam daquilo, e se aquilo deixar de existir, ele também deixará de existir. Certo? Nós temos aí o exemplo do peixe-boi. No caso, o peixe-boi da Amazônia. Tá? Ele está em extinção. Ele era muito caçado, muito pescado, principalmente para a utilização do seu couro, mas ele está em extinção. A redução ou extinção de uma espécie tem consequência direta no equilíbrio do ecossistema. Não sei se eu trago isso aqui. Trago sim. Trago logo a relação lógica, tá? É que a urina e as fezes do peixe-boi, ela serve de alimento para zooplâncton e fitoplânctons, que por sua vez servem de alimentos para os peixes, tá? Que por sua vez serve de alimentos para nós. Então, a extinção do peixe-boi do Amazonas vai reduzir o número de fitoplânctons e zooplânctons, consequentemente vai reduzir a população dos peixes, e as pessoas que vivem lá no Amazonas, pessoas que vivem da pesca, vai reduzir o número de peixes e serão prejudicados, né? Outra coisa, as algas, elas precisam da luz solar para realizar a fotossíntese. Vocês sabem disso. Os peixes-boi do Amazonas, ele se alimenta das plantas aquáticas que ficam ali na água, se alimentam delas. Só que se ele deixar de existir, ele não vai se alimentar dessas plantas, e essa planta vai impedir a entrada de luz solar no fundo dos rios. Se não entra luz solar no fundo dos rios, as algas não conseguem realizar a fotossíntese. E aí, mais uma espécie extinta. Certo? Se não entenderem, fala, tá? Não espero eu terminar, não. Passei já. Quanto maior o consumo de produtos obtidos de determinada espécie, maior o risco dessa espécie desaparecer. Isso é óbvio, né? Se uma espécie ela fornece várias, além de sua carne, fornece o couro, a gordura, sei o que for lá, quanto mais derivados, quanto mais produtos for obtido de uma espécie, mais ela corre o risco, porque aí ela vai ser caçada. Alguém caça com a intenção de sua carne, outro caça com a intenção apenas do couro, outro caça com a intenção, sei lá, apenas da gordura. Então, aumenta, digamos assim, os seus predadores, né, que não são predadores, mas aumenta a sua caça aí, aumentando os riscos aí da extinção, certo? E aí nós temos o exemplo aí da pesca de salmão. Então, os salmão eles estão começando a ficar em risco de extinção, porque ele é utilizado nessas comidas japonesas, né, sushi, sashimi, enfim. E essa comida ela não é consumida apenas no Japão, está em todo o território aí mundial, quase todos os territórios mundiais. Então, aumentou muito a pesca do salmão devido a isso. E eles estão começando a entrar em
extinção. Ok? Entendido? Eu tenho bastante informação. Acho que eu vou parar por aqui. Porque a gente só ia até aqui e eu já passei isso aqui, que era para a próxima aula. Então vamos ficar por aqui mesmo. E aí, amanhã tem mais uma aula, né? A gente dá uma continuação aqui, certo? Ok? Pessoal. É. Ok, então. Ok, meu peixe. Foi dando um slide bem rápido. Falou Ô, Lucas, tudo isso ainda é 9h50. Oi? quando eu olho pra trás, do nada, o Lucas atrás de mim. Ontem. Hein? Ah, Ontem. sim. Bom, ficou alguma dúvida? Entenderam tudo? Como é que tá aí? Hobbit, ok. Tá assistindo muito Senhor dos Anéis ou o Hobbit mesmo? Bom, por hoje é só isso mesmo, tá, gente? Vamos ficando por aqui. Amanhã a gente dá continuidade. Tá certo. Tchau, tchau. Tchau.